como também agradeço a todos os que estão sintonizados conosco aqui, por meio dessa plataforma, para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Nós vamos ler no livro de Salmos 50, o livro do salmista, número 50. E diz assim a palavra do Senhor, no Salmo número 50. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Esse versículo aqui não está no nosso contexto, não, no nosso texto, melhor dizendo, mas é como a Covid está aí tomando conta, medo, mais medo, entes queridos se foram embora, famílias desassociadas, digamos assim, um pouco de tribulação. Esse versículo aqui é muito importante. Invoca-me no dia da angústia, no tempo presente, e eu te livrarei e tu me glorificarás. Importante nós termos a palavra, termos essa confiança, termos essa certeza em nossas vidas, porque isto nos alimenta. Agora vamos ao texto, versículo 16 de Salmo 50. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serves repetires os meus preceitos e teres nos lábios as minhas alianças? Uma vez que aborrece a disciplina e rejeitas as minhas palavras, se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas, soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos, sentas-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho da tua mãe, versos 21. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por mais esta oportunidade. E agora, enquanto vamos meditar na tua palavra, ser com a nossa meditação, dando-nos sabedoria, dando-nos entendimento, para que possa haver salvação, edificação e conserto mediante a tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus é que nós pedimos e agradecemos. Amém. Então, a palavra de hoje é mesmo um leite. É para os que não é convertido. Não são convertidos. Então, o irmão sabe. Então, vocês que já podem comer um tutano, beber um caldo mais grosso, fique assim tranquilo, vai orando, vão assim clamando ao Senhor, tem misericórdia daqueles que ainda não são salvos, ainda precisam da salvação, ou de um conserto, ou de uma edificação, vão orando aí que Deus vai abençoando, amém? Então o salmista aqui pode dizer, no versículo 21, tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te erguirei e porei tudo à tua vista. Esta pessoa que hoje, como diz o nosso texto, eu gosto muito da palavra, mas ao ímpio diz Deus, de que serve repetires os meus preceitos e teres no lábios as minhas alianças, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas a minha palavra, uma vez que vocês não têm reverência para com a minha palavra, é um desacato, é um desrespeito, é uma grosseria para com a minha palavra, até quando vocês vão continuar assim? Deus é quem está perguntando, Deus é quem está dizendo. Até quando? Momento de nós sabermos na palavra de Deus. Aí o Senhor, no versículo 21, diz, pensavas que eu era igual a você? Não, eu vou te erguer e vou pôr tudo à tua vista. Você que hoje leva uma vida assim, tão longe de Deus, tão distante do Senhor, que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo,
Por que essa indiferença tão grande? Por quê? Qual é o motivo? Pensas que não precisa de Deus? Pensa que não precisa do Senhor? Coisa boa é quando nós aprendemos a ser dependentes de Deus, dependentes do Senhor. Quero que você saiba que o nosso coração bate 72 vezes por minuto, 104 mil vezes por dia. Não pode deixar de bater, não. Nós morremos. Quem está no controle? Deus. Tanto é que já tem um aparelho aqui no Brasil, aqui em Minas, chama marca-passo. A pessoa põe quando o coração está duvidoso. Coração bate por ano 38 milhões de vezes, muitas vezes, não é? 38 milhões de vezes. Que isso? E Deus controlando tudo? Que dependência é essa nossa de Deus? E por que você fica tão irreverente a Deus? Qual é o motivo desta rebeldia de não ter aceitado o Senhor Jesus como Salvador ainda? 38 milhões de vezes no ano, muitas batidas. Mas e no decorrer de nossas vidas? O coração bate 2 bilhões e meio. Olhe bem, 2 bilhões e meio de batida. E Deus operando em cada batida. Se o mundo hoje tem 8 bilhões de pessoas, aproximadamente, o nosso Deus querido, está operando em todos, ajudando a operar. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deus ajudando-nos, abençoando-nos. Cada batida do coração bombeia 85 gramas de sangue. Na roda do dia, dá 8 mil litros de sangue. Não é que uma pessoa tem 8 mil litros de sangue, não. É que o coração bombeando, o ciclo virtuoso, esse bombeamento, dá aí 8 mil litros de sangue por dia. Muita coisa, não é? Uma pessoa de 100 quilos tem 9 litros de sangue e assim vai caindo o peso, vai caindo o sangue. Uma pessoa, um menininho, já nasce com meio litro de sangue. Olha a dependência nossa de Deus. Olha o quanto somos dependentes de Deus. Misericórdia. Por que tu andas tão longe de Deus? Qual é o seu problema? Mas Deus vai te arguir. Deus vai te trazer em conta essa rebeldia. Deus vai trazer. O nosso cérebro pesa 1,5 kg. O nosso cérebro, 86 bilhões de neurônios, células que movimentam o nosso corpo a todo lado, andar, falar. Olhe bem isso daí, 86 bilhões. Pesquisas mais recentes de neurônios, células que nos movimentam. O cérebro está no nosso crânio protegido, guardado, porque ele é muito sensível. Se for andar de moto, tem que pôr capacete, porque se quebrar a cabeça e der um lugar lá nas células lá que atrapalha o movimento do braço, o braço não vai movimentar mais, a fala não vai sair mais, ou eu não vou andar mais. Por isso tem essa proteção toda no cérebro. Olha o quanto somos dependentes de Deus. Ainda, além de tudo, tem o neurisma, aquele coágulo que dá no cérebro para entupir as veias, que paralisa o movimento das mãos, dos pés, traz formigamento, traz alteração na nossa pressão e na nossa fala, e assim por diante, neurisma. E também tem o AVC, que é tudo interno. Olha o quanto que nós dependemos de Deus. Você que ainda não tem o Senhor Jesus Cristo como Salvador, pense o quanto você depende de Deus. Não é brincadeira, é coisa seríssima.
Deus está no controle, está te observando. É como diz a palavra aqui: uma vez aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras, por que você faz isso? De que serve repetir os meus preceitos e teres nos lábios as minhas alianças? Uma vez que aborrece a disciplina e rejeitas a minha palavra, estou lendo a Bíblia, Salmo 52, verso 16 e 17. Por que não pare para pensar o quanto nós dependemos de Deus, a nossa dependência de Deus, tamanha que é a dependência? Onde você anda? Por onde você anda? Deus vai te erguer. Mas eu, nessa noite, tenho um presente muito bom para você. Presente de Deus. Da palavra de Deus para você. Sai fora dessa arguição lá no tribunal de Cristo. No juiz do trono branco. Melhor dizendo, grave bem isso. Juiz do trono branco. Tribunal de Cristo é para os crentes. É uma benção só lá. É uma glória só lá. Depois vai para as bodas, é uma glória só. Chegando lá, alguém vai dizer para você: eu estou aqui porque você me convidou. Bom isso daí, não é? Quantas pessoas você já levou para Jesus? Você já convidou? Você vai encontrar lá no céu. Mas então, diante do juiz do trono branco, Deus vai te erguer. Vai te erguer. Ah, vai te erguer. Mas eu tenho um presente para você nessa noite. Palavra de Deus. Isaías, capítulo 1, versículo 18, diz: vinde então e erguí-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a branca neve. Se for vermelho como o carmesim, eles se tornarão branco como a branca lã. Nossa, que bênção! Hoje sim, o Senhor está dando essa oportunidade para você vir até Ele, recebê-lo como Salvador e Senhor de sua vida. Porque lá no juízo do trono branco, você vai estar diante de um Deus impiedoso. Impiedoso. A afirmação é esta, dentro da palavra de Deus. Lá é juízo. E lá ele vai te erguer. Agora, quando você não aceita o Senhor Jesus Cristo, você vai morrer. Qualquer momento. Como eu, a menos que venha o arrebatamento, né? E os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os vivos que estivermos juntos com eles, subiremos com corpos glorificados, a encontrar o Senhor nos ares. Mas tirou disso daí, você vai ficar sem Jesus todo o período até o arrebatamento, depois toda a grande tribulação, depois todo o milênio. No fim do milênio é que Deus vai te ressuscitar para ser condenado, para ser arguído. Olhe bem. O que é que você vai dizer lá para Deus naqueles dias, quando a palavra está dizendo aqui: porque aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? O texto até diz: de que serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Até conhece os preceitos de Deus, até sabe da verdade, mas continua ímpio, continua aborrecendo a palavra, continua em uma irreverência tremenda. Eu lembro que uns anos atrás, eu fui orar, nós fomos orar para um irmão que ele era cristão, mas ele tinha desviado. E já de idade, já velho, e não voltou mais para a Santa Sé porque levava uma vida incondizente com a vida santa. E na oração nós falamos para ele: olha, o Senhor põe a vida do Senhor em ordem, faz uma aliança com Deus, faça um pacto com Deus, faz uma promessa com Deus, que Deus pode ter compaixão e misericórdia do Senhor, só pode ser curado desse câncer. Não, se eu sarar, eu quero ser crente igual vocês. Ele disse lá, Deus curou ele, Deus abençoou ele, Deus tem misericórdia dele, ele morreu, mas não foi de câncer, não. Mas foi uma pessoa que Deus buscou, que Deus trouxe ele. Mas
Por onde é que você anda? O teu caminho. Essa ilustração que eu falei é que Deus tem a sua maneira de trazer as pessoas para Ele, né? A mensagem até mesmo não seria essa dessa noite, não. Mas como a gente vai estudando, e vendo que é uma mensagem para evangelismo, a gente então traz essa mensagem pelo Espírito Santo de Deus. Não é minha vontade, não. Bom a gente estudar aí. Então, eu te arguirei, diz a palavra de Deus, e porém tudo à tua vista. Você que hoje tem nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Rejeita a disciplina de Deus, aborrece a palavra de Deus, mas eu vou te trazer isso um dia. Um dia você vai ter isso na sua memória. Eu vou te arguir. O que é arguir? Quando Isaías diz lá, vinde e arguir-me, diz o Senhor. Deus está te chamando. Abra-se comigo o seu coração. Conte-se para mim o seu pecado, o tamanho dele, aquele pecado escondido, aquele pecado que você tem ele há muito tempo, aquele pecado de estimação. Eu quero te perdoar. Deus está dizendo, a arguição é esta. Eu lembro quando a professora, lá na escola, lá do 4º ano primário, 5ª série, falava, hoje tem pontos de arguição. Ou semana que vem, vocês estudam para saber que eu vou arguir vocês. Para saber se nós estávamos estudando os pontos. Deus quer saber de você, não é que Deus não sabe, não. Ele quer que você conte para ele o tamanho do seu pecado e peça a ele misericórdia. Peça a ele, Senhor, me perdoe, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me perdoe, Senhor, me perdoe. A Bíblia diz que as pessoas ímpias serão detidas pela corda do seu pecado, amarradas. Então, os pecadores hoje no mundo estão lá detidos, amarrados, só o Senhor Jesus para desamarrar, para fazer esse trabalho de tirar as pessoas lá do inferno. Somente Ele. Nós podemos orar, podemos pregar, podemos fazer a palavra de Deus, mas só Ele. Mas eu te arguirei. Então vamos mais à frente um pouquinho. Pensavas que estava longe de Deus, distante de Deus? Pensavas que eu era igual a você? Deus está dizendo aqui na palavra? Não, vou te arguir. Você vai ter que dar conta do que você está fazendo. Longe de Deus, meu amigo, você está perdido, está indo para o inferno de passos largo. E detido pelas cordas do pecado. Misericórdia, isso daí é coisa terrível. A pessoa está presa, está amarrada pelas cordas do pecado. É coisa terrível. Mas nesse momento que estamos vivendo o tempo do medo, né? Medo. Medo da pandemia, medo da morte, medo da doença, medo da fome, medo de morrer, medo da finança, medo do desemprego, do ladrão, da Covid, do inferno, da polícia, do trânsito, e assim vai indo, medo. E o medo é uma astuta que o inimigo usa, é uma cilada que ele tem para colocar as pessoas em pânico, em desespero. Aí aquela alma fica angustiada, abatida, triste, sofrida, desesperada por causa do medo. Agora, quem é que traz o medo? É Deus? Não é Deus. Aqui, 2 Timóteo 1:7 diz, porque Deus não tem dado espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Vou repetir, 2 Timóteo 1:7, porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder,
de amor, de moderação. Deus nos dá um espírito de poder, de coragem, de amor, de moderação. Espírito do medo, não. Espírito do medo, nós temos que orar para tirar isso do meio do povo. É espírito maligno, não é de Deus. E você olha para a humanidade hoje, está desesperada. Conflito, desesperado. Aqui em Romanos 8:15, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção, baseado na qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Espírito de temor, atemorizado. Sem Deus as pessoas vivem com medo, atemorizado. Eu mais a ela, nós fomos visitar um casal, uns anos atrás, e chegando lá, ele falou para mim assim, vem, senta aqui que eu vou te mostrar uns filmes. Era seriado, filme, tal, coisa assim. Eu falei, olha, eu não sou acostumado a ver filme. Falei para aquele senhor, tinha uns 70 e tantos anos. A esposa também, mais de 70. Ele foi advogado e a esposa também tinha sua profissão. Aí ele foi me mostrar a casa. Então, eu vim ver minha casa. Uma casa muito bonita que ele fez, muito grande, muito abençoada, de 2 andares. Aí levou lá para o fundo, assim, na área, tinha 3 pastores alemão. Cachorro bonito, bravo. Eu falei, olha, eu gosto de cachorro, mas o senhor já tem uma lavadora lá na frente. Aqui, 3 pastores alemão, o senhor gosta mais do que eu? Não, eu não gosto, não. É porque eu preciso. Porque nas minhas demandas aí, eu ganhei uma demanda e o povo é muito bravo, me jurou de morte. Por isso que eu tenho esses cachorros. Olha ali a câmera ali. Eu tenho câmera aqui, tem câmera na frente, tem câmera lá no poste na rua, para saber quem que está chegando, quem chegou, onde é que... Quem está aqui, onde, quem está comigo. Atemorizado. Sem Deus, as pessoas vivem atemorizado, com medo. Eu dei 2 referências de medo aqui. Aí ele falou para mim assim, vem cá agora no meu quarto, para você ver. Para ir no quarto dele tem um infravermelho. Quando aquela luzinha apaga, a campainha toca lá e desperta, já leva a mão para o bar do travesseiro, pega um 38 e já fica esperando quem está chegando. A noite toda é assim. O tempo todo a vida dele é assim, desesperada, com medo. Eu perguntei, o senhor não tem Bíblia aí? A minha esposa tem, pois é, lê a palavra, que a palavra vai tirar esse medo do senhor. Vai confortar. Mas então, aqui a palavra diz o seguinte, eu te arguirei. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que era eu teu igual, mas eu te arguirei, porei tudo à tua vista. E o versículo 22 diz, considerais, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações e graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Eu arguirei. Eu vou te fazer pergunta. Mas lá em Apocalipse, vamos para o Apocalipse, que o Apocalipse é muito bom, porque lá você não está sozinho, não, você vai ter companhia lá. Você que está indo para lá, que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, porque quem não aceita o Senhor Jesus Cristo é lá no juízo final, né? Então, olha o que diz Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte.
Agora, aqui no capítulo 20, o versículo 13. Então, aqui você vai ter 8 tipos de companhia lá, para quem está indo para o inferno. 8 tipos de pessoas lá no inferno, né? Isso aqui é multidão de pessoas aqui, ó. Os feiticeiros, os idólatras, né? Esses tipos impuros, os assassinos, os abomináveis. Aqui é muita gente que está lá. Você vai ter essa companhia tudo lá. Mas Deus diz aqui também, bom para quem não tem o Senhor Jesus, preste bem atenção. Deu ao mar aos mortos que nele estava, a morte e além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do livro de fogo, do lago de fogo. Então, o seu nome nessa noite pode ser escrito no livro da vida. Você tem toda a chance de aceitar o Senhor, você já ouviu a palavra, é palavra de Deus que nós estamos pregando, é palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada que nós estamos lendo, você está percebendo, notando, vendo. Você também pode ir para o céu. O seu nome pode ser escrito no livro da vida. Depende de você chegar aqui em Romanos, capítulo 10, e versículo 9, e dizer: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você confessa, você crê, você fala que o Senhor Jesus veio em carne e foi ressuscitado dentre os mortos. Eu te aceito como meu Salvador. Coisa gloriosa é Deus estar dando oportunidade para o pecador. Eu tive essa oportunidade e abracei há mais de 50 anos atrás. Quis a salvação. Aceitei a salvação. O que está te faltando? É verdade que o mundo agora deu uma parada, mas é muita correria. É muita correria que está que não deixa você ir para a igreja, ouvir a palavra. O que está tendo na sua vida? Você como um que ainda não aceitou o Senhor Jesus como Salvador. Eu quero te dizer, contar uma reflexão. Preste bem atenção. O fazendeiro tinha um relógio muito bom, bonito e caro. Mas o fazendeiro perdeu o seu relógio lá no palheiro, fazendeiro. E tinha uns meninos brincando assim embaixo, e ele foi lá e chamou os meninos. Vem aqui para ajudar eu procurar meu relógio, que eu tenho uma grande estima dele. Eu vou recompensar vocês. E eles foram lá e procuraram, e desistiram, e foram embora. E um menino daqueles voltou lá no fazendeiro e falou: o senhor deixa eu ir lá procurar o relógio do senhor? Você tem fé que você vai encontrar o relógio? Tem, eu tenho fé. Eu tenho fé que eu vou encontrar o relógio. Pode ir, então. E o menino foi. Foi lá naquele palheiro, sentou lá, limpou assim, sentou e deu um silêncio profundo, grande, na alma daquele menino. Aquele silêncio grande. E o menino está pensando: eu vou escutar o tic-tac do relógio. Quer ver? Naquele silêncio ele escuta tic-tac, tic-tac do relógio. E ele marcou a direção daquele barulho e foi lá e enfiou a mão e pegou o relógio. E veio para o fazendeiro satisfeito demais, recompensou muito bem, mas perguntou ao menino: o que você fez que você encontrou o relógio? Olha, o que eu fiz foi sentar lá e fiquei num silêncio profundo para escutar o tic-tac do relógio. E aí eu escutei ele bater. E fui na direção certa. De repente, ô pecador, falta isso com a sua vida. Pare, dá um silêncio à tua alma, dá um silêncio à tua correria. Escute a voz de Deus.
Deus quer falar com você como está falando hoje. Dê crédito à palavra, dê ouvido à palavra, faça um silêncio. Silêncio. Para nós, quando vamos meditar, tem que ter silêncio. Você senta na mesa, tem dia que eu sento e saio de tarde, meditando, estudando a Bíblia. Eu gosto mais da palavra. Quando eu era menino, os meus filhos preocupavam. Quando os meus filhos eram meninos. Pai, eu fico o dia inteiro aí estudando? Não, o pai estava trabalhando até agora que eu estou estudando. Não, mas já tem muito tempo aí, pai. É gostoso, é bom. Muito bom. Mas então, dê um silêncio à tua alma. É verdade que tem quarentena, já vai para um ano, né? Um ano já agora, mas dê silêncio, tá? Todas as vezes que você for falar com Deus, é bom que tenha silêncio. Então, nós vimos que Deus vai falar, nós vimos que atemorizados têm medo, né? Vivem com medo. Nós vimos que o espírito do medo é espírito maligno, não é de Deus, né? Isso daí está registrado na palavra. Espírito de covarde, né? Da covardia, espírito que não é do medo, que é do medo, não é espírito de Deus. Então, nós temos que tirar isso, orar para esse povo receber o espírito de poder, espírito de amor, espírito de moderação, que é o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que opera nas nossas vidas, né? Isso daí é muito importante nós sabermos disso daí. Mas lá em Provérbios 5:22, quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido. Eu disse esse versículo, mas não dei a referência. Então prende. Só o Senhor Jesus para desatar esse nó. Só o poder dessa palavra para desatar esse nó. Poder dessa palavra. Somente Ele, ela. Ah, meus amados irmãos, Igreja do Senhor. Mas então essa irreverência que nós estamos vendo aqui. Vou ler o texto mais uma vez, que é muito pequenininho, que é para aqueles que ainda não aceitou o Senhor Jesus. Mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? O quanto que a disciplina de Deus é boa, não é? Ele nos corrigindo, ele nos açoita também, mas é para o nosso bem, é para darmos fruto. Está escrito em Hebreus, correção, disciplina, açoite que Deus faz. Nós que já somos cristãos, né? Isso aqui é muito importante vermos isso daí. Mas diz mais, se vês um ladrão, te comprases nele. E os adúlteros associas. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Senta-se para falar contra o teu irmão e difamas o filho da tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual? Mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Está chegando o momento, está chegando a hora. A pandemia não é à toa, não. A peste negra lá atrás não era à toa, não. A gripe espanhola não era à toa, não. São coisas que antecederiam a vinda do Senhor. Essa peste, essa pandemia. A palavra fala, quando ver essas coisas acontecendo, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está perto. É o que nós estamos vendo. Maremar, maremoto, tsunami, o mar chega aqui na costa do Brasil, bravura do mar, diz a Bíblia. 4 metros de altura, aquele ruído, aquele bravio do mar, mar bravo, tempestuoso, são sinais que antecedem a vinda, a volta do Senhor. Só ler Mateus 24, bem resumidinho, que você vai ver isso daí. Mas eu vou te arguir, diz Deus. Você que hoje está andando assim, os meus preceitos, a minha disciplina, aborreces a minha palavra, eu vou te encontrar.
Deus está dizendo. Mas Deus também está dizendo: vinde e arguí-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a branca neve. Se for vermelho como o carmesim, se tornará branco como a branca lã. Então você tem duas opções. Qual delas você vai escolher? A passar agora pelo arrebatamento, morrer, ficar enterrado até o arrebatamento, ou o arrebatamento vier, você vai ficar, porque ainda não aceitou o Senhor Jesus. Depois do período de grande tribulação, você fica enterrado. Depois dos 1000 anos, como é que você quer? Quer escolher a salvação hoje na pessoa do Senhor Jesus? Aqui, Mateus, nós falávamos muito esses versículos aqui, de cor. Mateus 11, 28, fala assim, olha bem, ó. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é o Senhor Jesus falando. É o Senhor Jesus te convidando hoje à noite. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas Atos, livro de Atos dos Apóstolos, 3, 19 e 20, está lá. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venha assim tempo de refrigério pela presença do Senhor. Quem que vai trazer refrigério para nossas almas? Tão somente o Senhor Jesus Cristo. Não adianta você pôr um ar-condicionado grandão lá no quarto, lá. Se você não tiver paz, você nem vai dormir. A pesquisa mostra que 2,5 milhões dos moradores de São Paulo têm guerra na cama, com o travesseiro, com a cama, a insônia. Quando passa por uma dorninha, amanhece estressado, cansado, porque dormiu mal. Só a presença do Senhor que traz refrigério. Você que vai embora hoje, nós vamos despedir desse culto agora. Leve o Senhor Jesus para sua casa, você que ainda não tem Ele, porque Ele vai refrigerar a sua alma, a sua vida. Alma angustiosa, abatida, triste, alma com medo. Ele, Senhor Jesus, vai refrigerar. Vai trazer paz, vai trazer calma, vai trazer bênção, vai trazer esperança para a sua alma, para a sua vida. E que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando em cada coração. Amém? Amém. Obrigado, irmão Onésio, pela palavra. E eu queria ler para todos que estão conosco nesta noite, em especial aqueles que, se porventura, ainda não fizeram a decisão ao lado do Senhor, né? A carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, ela nos fala o seguinte, sobre esta palavra que o irmão falou esta noite aqui, né? A palavra de Deus, o seu contexto em geral, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E agora o verso 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Todos nós passaremos pelo crivo da presença de Deus. Porque diz o versículo, continuando, né? Porque todas as coisas estão nuas ou descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar as contas. O Senhor sabe, conhece a sua vida. Não pense que o Senhor
faz vista grossa, que ele não sabe de nada, ou que, eventualmente, você consegue esconder algo de Deus. Não, nenhum de nós. Ele sabe das nossas intenções. Ele sabe o que vai no nosso coração. Por isso é urgente que você faça essa decisão, porque vai chegar o momento da arguição mesmo. Vamos chegar, como bem disse o irmão, lá no trono branco. Deus será o juiz. Deus será o juiz. Ali ele vai simplesmente decretar, informar a sentença que já está tomada. Não vos conheço, para trás de mim. Ao passo que os salvos, os confessos do Senhor Jesus Cristo, estarão diante do tribunal de Cristo, não para julgamento, mas porque o nosso julgamento já foi feito na cruz do Calvário. O Senhor já fez a nossa, já nos proporcionou a oportunidade de reconhecer a obra redentora da cruz do Calvário. E diante do Senhor Jesus Cristo, nós apenas receberemos os nossos galardões. Seremos recebidos lá com a seguinte frase, está nos textos bíblicos, eu não me lembro aqui o versículo corretamente, né? Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança aquilo que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Esse é o plano de salvação. Por isso, a igreja, a cada dia, a cada domingo, a cada semana, a cada ano, ao longo de toda a sua existência, tem anunciado o Senhor Jesus como Salvador. Tem anunciado, tem mostrado que o sangue remidor do Senhor Jesus Cristo pode fazer uma mudança em sua vida. Se tem alguém conosco nesta noite que quiser manifestar, pode abrir o seu microfone e confessar isso diante da igreja e, mais ainda, diante do Senhor. Receber o Senhor Jesus como seu Salvador. Deus abençoe a todos, nos abençoe a todos que estamos aqui nesta noite, participando desta live, desta programação, em que a Igreja de Turiaçu, mais uma vez, abre esta sala para anunciar a sua palavra, né? E aqui, na palavra que o irmão trouxe, a palavra do Senhor, uma mensagem como é que eu vou dizer, de preocupação para aqueles que ainda não conhecem efetivamente, não receberam o Senhor Jesus. É preciso, é urgente que isso seja resolvido em sua vida, né? Crer no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. Deus abençoe a todos. Irmão, nós estamos, então, agora, vamos